Oi, Maíra, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Henrique. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui hoje. Pois Que é, noite noite? Que tumultuada, hein? noite, hein? Que noite. Pois é, assim, a gente estava na expectativa, né, do julgamento, mas eventualmente de ter algum tipo de divergência ali em plenário, mas para surpresa de todos, não que, né, não tenha sido um julgamento que pautou realmente o direito, a lei é cristalina, acho que não tinha nem margem mesmo para divergência, mas a gente até esperava um julgamento, às vezes, um pouco mais longo, né, com algum tipo de debates, mas foi por unanimidade e Deltan Dallagnol, até que consiga, se caso consiga, aliás, né, uma liminar, está fora do Congresso Nacional. Esse é o primeiro aspecto do julgamento, né? Foi unânime, na verdade, durou um minuto, né? Um minuto, Pois é. assim, não teve votação, né? Ele já teve a leitura do relatório, né, do Benedito Gonçalves, acabou o relatório, o Alexandre de Moraes, bom, como vota todo mundo? Por unanimidade está aprovado. Acabou, nem perguntou como vota. Já os votos já tinham sido encaminhados. E o que se fala é que teve um envio do voto do Benedito Gonçalves na véspera por escrito. Quem entende de TSE falou, em geral, quando se envia o voto por escrito com antecedência, é porque vem bomba. E veio mesmo uma boa É, bomba, né? exatamente. Os bastidores nos mostram que, assim, geralmente o relator ele encaminha o voto para os demais julgadores, mas sempre por e-mail. Então, ontem, especificamente, o voto foi lacrado num envelope em papel. E aí já começou a causar um frisson, justamente por isso. Olha, voto impresso não é um bom indício para quem está sendo julgado. Mas mesmo assim, a gente, né, fica aguardando, porque a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ela foi reformada, né? O Deltan tinha conseguido uma vitória no Paraná, mas o Paraná tem uma característica de ser lavajatista, né? De defender ali o tribunal com todas as vênias, mas de defender ali o pessoal que atuou na Lava Jato. Quando isso sobe para o TSE, não é que há uma inversão de valores, mas na realidade a aplicação efetiva da lei. A lei é muito clara. A Lei Complementar 6490, que é a lei das inelegibilidades, né? A gente utiliza essa legislação justamente para fazer a impugnação dos registros de candidatura na época própria, então, tão logo é feito o registro, as partes elas têm 5 dias para fazer a impugnação, ela traz ali de maneira cristalina. A pessoa que pede exoneração num curso de um processo administrativo que pode culminar com a pena de demissão, ela está inelegível, justamente para tentar inibir essa fraude, né? Porque se ela for condenada, se num curso de um processo administrativo a pessoa ela for condenada e sofreu uma exoneração, ela está inelegível. Então, para evitar algum tipo de artimanha, que foi exatamente isso que o ministro Benedito ontem pautou, né, um ar de legalidade para uma franca ilegalidade e para uma fraude propriamente dita, o mesmo vale para as pessoas que já estão respondendo. Então, uma vez respondendo o processo administrativo, não pode pedir exoneração, sob pena também de inelegibilidade. E foi exatamente o que aconteceu com o Deltan. Vale dizer que ele tinha mais 50 processos administrativos, mais 50 reclamações entre sindicâncias, processos administrativos, outros tipos de ação interna, mas que 3 especificamente poderiam ali trair a inelegibilidade. E quando ele pede a exoneração, e o ministro Benedito ele destrinchou ali mesmo, não foi nem no período próprio para concorrer para o Ministério Público, foi antes, porque a penalidade, inclusive, poderia vir antes, ele incide especialmente nessa linha. Perfeito. Então, está explicado por que ele foi cassado. Henrique, chega mais. Bom dia, Maíra, tudo bem? Bom dia. Diz uma coisa, nós observamos, né, que todo mundo espera sempre que o judiciário aplique a lei e seja isento e julgue de acordo com aquilo que realmente é justo. Nós vimos em casos passados, como foi no caso do presidente Lula, que quando uma decisão caiu, ela puxou outra de outra natureza e as coisas começaram a desmontar e houve aí uma reversão daquele quadro que existia contra o então ex-presidente Lula. O caso do Deltan Dallagnol é diferente do caso do senador Sérgio Moro. Há uma natureza completamente diferente.
Só que essa decisão de ontem, por unanimidade, extremamente firme e com voto ali construído à base de muita técnica, né, de uma interpretação com muita lisura da letra da lei, isso indica, como foi no caso, por exemplo, do hoje presidente, novamente, Lula, quando houve ali a mudança de cenário e de clima, isso indica que pode estar ocorrendo aí uma mudança de clima e o Sérgio Moro está com a cabeça a prêmio? Olha, acho que Sérgio Moro tem toda razão de ficar preocupado por alguns pontos, assim. Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa ponderar e pontuar quando a gente fala dos processos da Lava Jato e que culminaram com a retirada do presidente Lula da corrida eleitoral em 2018. São processos que já foram reconhecidos pelo Supremo completamente legais, né? Para falar de grosso modo, é assim, a gente sabe, veio à tona já toda a combinação entre Deltan e Moro, eles subverteram de fato o sistema de justiça, né? Julgavam por convicção e não por provas, e aí houve uma mudança de entendimento, Henrique, no que diz respeito à prisão em segunda instância, que até então não era admitido. Então, tudo ficou muito e aí pelo Tribunal do Paraná, pela Justiça Federal do Paraná, que, volto a dizer, sempre teve a característica de ser lavajatista. A grande questão é que essas condenações anteriores, elas se davam realmente na base da convicção, ou do entendimento que melhor aprovesse aquele julgador que estava imbuído de uma questão política, né? Não comprometido com a magistratura, ou, no caso do Deltan, não comprometido com o Ministério Público, haja vista que agora estão os dois aí na arena política e justamente utilizaram o processo da Lava Jato para chegar onde chegaram. Quando a gente fala desse julgamento do Deltan, essa ação de impugnação de mandato eletivo do Moro, que visa analisar a questão do Caixa 2 e culminar com a cassação do seu mandato, a gente está falando de legislação cristalina, que não está admitindo, de fato, outra interpretação do que não esteja ali na letra fria da lei. Então, assim, o cenário, hoje, a gente tem que... Eu sempre falo, né, que o julgador ele tem que se pautar pelo que está no processo, que não está no processo não está no mundo, mas o cenário hoje eu acho que é muito desfavorável pela própria composição da corte, muito desfavorável a Sérgio Moro. Claro que são processos completamente diferentes. O do Deltan, ele diz respeito já ao registro da sua candidatura, ou seja, ele sequer poderia ser candidato, e Moro, curiosamente, sendo julgado pela prática de Caixa 2, né? Dois paladinos da moral dos bons costumes. Um foi pego pela lei da ficha limpa, que ele tanto defendia, e ainda bem, a gente até brinca, imagine se tivesse passado todas as medidas contra a corrupção, onde é que ele estaria atualmente? E Moro aqui pela questão do Caixa 2, né? Que também era Agora, tem um precedente, né? O que se diz é que teve a cassação da senadora Selma Arruda, que era também, ela conhecida como Moro de Saias, né? Uma lava-jatista lá no Mato Grosso, por esse mesmo motivo, né? Caixa 2. Isso exatamente, já tem um precedente, e no caso do Deltan também tinha. Se vocês se lembrarem do caso do Arthur Duval, mamãe falei aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ele estava com um processo ético, enfim, renunciou ao mandato e ficou inelegível, né? Então, são questões bastante que já foram enfrentadas, inclusive. Então, acho que Moro, a sensação é de que Moro deve ficar bastante preocupado. Eu vou fazer mais uma pergunta para ti e, na sequência, embarcar o deputado federal Ivan Valente, logo depois que você responder essas questões técnicas, porque quero entender como é que está a repercussão disso lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Todo mundo está perguntando o seguinte, Maíra. Primeiro, ele tem direito a recorrer? Segundo, ele já perde o mandato a partir de hoje ou ele pode recorrer no exercício do mandato? Terceiro, quem vai para o lugar dele? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, ele pode recorrer, cabe embargos declaratórios, né? Se tiver alguma questão a ser sanada ainda pelo próprio TSE, mas cabe especialmente recurso para o Supremo Tribunal Federal. A questão é que as decisões da Justiça Eleitoral elas têm aplicabilidade imediata, até por conta da celeridade, que é um princípio que vigora no direito eleitoral. E então essa decisão ela é executada imediatamente, ele tem que sair imediatamente da cadeira. Inclusive, ontem já foi oficiado o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, dando ciência da decisão do TSE, e ele só consegue permanecer caso o seu recurso tenha efeito suspensivo.
Ou seja, ele só consegue permanecer no exercício do mandato mesmo se ele conseguir uma liminar no Supremo Tribunal Federal, garantindo que até o trânsito em julgado da decisão ele possa continuar exercendo o mandato. Quem entra no lugar é uma grande discussão que a gente está travando nos grupos de direito eleitoral, porque, em tese, a pessoa que, pelos cálculos do coeficiente eleitoral, o próximo a assumir não teria conseguido cumprir a cláusula de barreira, ou seja, 10% ali. Que é o Luiz Carlos Rauli, do Podemos, né? Do mesmo partido dele. Exatamente. Teve 12 mil votos só, né? Exatamente. Então, a grande questão agora esse imbróglio jurídico. Quem é que vai assumir, já que a pessoa que seria a indicada não conseguiu passar a cláusula de barreira? E aí o tribunal vai ter que se debruçar sobre isso. Acho que agora os pleiteantes vão começar a demandar judicialmente para ocupar. Perfeito. Última questão, antes de embarcar o Ivan Valente, você vê alguma chance do Dallagnol conseguir reverter essa decisão no STF? Vai que cai no colo lá do Barroso, que é um notório lavajatista, né? Tá todo mundo... A gente sabe que o Gilmar está lá esperando. Ontem o nosso amigo aqui, jornalista William De Luca, flagrou o Gilmar Mendes esperando o recurso do Dallagnol, né? Agora, por exemplo, se cai lá com o Barroso, tem você vê alguma chance dele ser vitorioso ou não? Eu acho que a melhor chance para ele é conseguir uma liminar para tentar permanecer no mandato, dependendo com quem cair. Agora, chance de sucesso final, acho que é muito pouca ali. Pela própria composição do Supremo, ainda que tenha divergência, acho que não é o suficiente para reformar a decisão do TSE. Então, assim, a melhor chance dele é conseguir uma liminar com uma dessas pessoas, com um desses ministros que, de fato, tem uma pauta de defesa lavajatista, o que é uma pena, porque as coisas não podem se confundir. A gente está falando aqui de uma aplicação cristalina da lei complementar 6490, que tem previsão expressa para a conduta que ele cometeu, né? Então, assim, ainda que os ministros tenham convicções de defesa da Lava Jato, etc., isso não poderia ser o suficiente para garantir uma liminar ou até um voto contrário à decisão de ontem do Tribunal Superior Eleitoral. Mas chance dele reverter isso em mérito final, acho muito difícil. Ok. Então, nós ainda temos que esperar um pouquinho para comemorar, né, Henrique? Eu entendi isso. Em definitivo, né? Tem que esperar ver qual vai ser o sucesso dele com essa liminar. É o que você falou. Em definitivo, mas se ele arranca uma liminar, ele volta para o mandato por um tempinho, né? Até terminar esse processo. Tá. Vamos comemorar, mas ficar espertos. Ivan Valente, chega mais. Deixa eu colocar aqui nosso Ivan Valente para participar dessa conversa. Está aqui. Oi, Ivan, como está você? Deputado federal Ivan Valente, PSOL São Paulo. Bom dia, Mauro. Bom dia, Maíra, Henrique. Prazer estar com vocês aqui. Como é que você vê o impacto dessa decisão aí na Câmara das Deputadas e Deputados da Cassação? Grande noite, Ivan, grande noite. Peço desculpas aqui pelo barulho, que eu não estou podendo controlar esse barulho que está entrando aí, viu? Não sei se vocês estão pegando aí. Não, está tranquilo. Bom, em primeiro lugar, essa notícia chegou muito tarde ontem, né, lá na Câmara. Praticamente a sessão já estava meio vencida e o dia de ontem foi a discussão do pacote, né, do pacote fiscal. Então, o que correu mesmo foi pelas redes sociais, não chegou a ter manifestação de plenário, que vai ser hoje a repercussão, né? Inclusive, eu vi que as reportagens estavam na antessala do gabinete do Dallagnol, mas ninguém conseguiu falar com ele ontem, né? Então, bom, mas eu queria colocar o seguinte, eu fui da CPI da Petrobras, né? Então, eu pude acompanhar de perto a ação dessas figuras aí, do Dallagnol e do Moro, em particular, né? E pude acompanhar também a Vaza Jato, ou seja, tudo que foi ventilado depois, né? Eu posso afirmar com segurança que teve
uma farsa, um embuste, entende? Uma manipulação judiciária, e que essas duas figuras se manifestaram não como pessoas do meio jurídico, mas como militantes políticos de extrema-direita. E isso se confirmou na prática. Na hora que o Moro vai ser ministro do Bolsonaro, e ele contribui ativamente para a prisão do Lula, e o Dallagnol atuava militantemente aqui nas medidas do Congresso Nacional, as 10 medidas contra a corrupção. Vejam vocês quem era o relator das 10 medidas contra a corrupção, que tinha atrás uma base ativista de classe média alta, que pressionava aqui o Congresso, era o Onyx Lorenzoni, este mesmo, entende? Condenado por Caixa 2 2 vezes, e que o Moro perdoou, porque, afinal, ele se arrependeu. Então, essas figuras fazem parte desse cenário, né? Entrando aqui na Câmara, é impressionante ver como essa figura, o Deltan Dallagnol, ele se alinhou imediatamente ao que há de pior na extrema-esquerda, na produção de fake news, inclusive um último... Extrema-direita. Extrema-direita, perdão. Ele simplesmente produziu um vídeo sobre a lei das fake news, em que ele afirmava que a Bíblia não poderia ser mais usada. Veja, um promotor público, né? E eu quero recordar que ele não estava sozinho. Na verdade, nós devemos fazer uma revisão, entende, do que foi a Justiça Federal do Paraná e o Ministério Público do Paraná. Inclusive, um tal de Filhos de Januário, tá? Ou seja, Januário Paludo e sua turma, o Carlos Fernando de Souza, que não respondeu ainda às acusações gravíssimas aí que eles receberam nos últimos dias. Então, eu acho que é a conclusão de um processo que, como vocês estavam falando, eu peguei o final, do ponto de vista do julgamento, aqui no TSE, ele não foi um julgamento político, ele foi um julgamento em cima da ação de alguém do Ministério Público que atropela, né, que tem diversos processos e que tentou burlar a legislação eleitoral, e por isso ele foi condenado por unanimidade, né? Mas a grande mídia lavajatista ontem já estava dizendo que tudo isso é revanchismo com a Lava Jato. Eu fico impressionado como todas essas figuras que continuam comentaristas das grandes redes de televisão, elas continuam com a mesma história, porque elas não querem reconhecer que houve uma imensa manipulação e que houve, na verdade, um golpe contra a presidente Dilma Rousseff no processo fraudado de impeachment nesse 2016. Então, o Dallagnol e o Moro são parte dessa história. E eu só posso dizer que realmente se fez justiça, entendeu? Agora, a diferença é que o Lula cumpriu 500 e tantos dias de prisão e foi impedido de ser presidente da República, e o Bolsonaro chegou a presidente da República. Ou seja, eles são responsáveis pela devastação bolsonarista na nação brasileira, com todas as suas implicações, que eu não tenho nem condições de detalhar, e o povo conhece, entende? Ou seja, o Bolsonaro, ele não pode ser só inelegível, ele precisa ser preso, entende? Porque são crimes em série de responsabilidade de um mandatário, pela qual esses cidadãos, Moro e Dallagnol, têm uma imensa responsabilidade. Henrique, nós vamos fazer mais uma rodada aqui com a advogada Maíra Recchia, e aí ela precisa sair, a gente continua com o Ivan. Questões para a Maíra? Você tem mais questões para ela, por favor? Bom, eu queria saber da Maíra se, no caso de uma liminar ser expedida em favor do Deltan Dallagnol para que ele reassuma o cargo e possa recorrer, por exemplo, ou ao próprio TSE, que eu acho que é possível fazer
isso, ou ao Supremo Tribunal Federal, se existiria aí um prazo mínimo, né, para que esse pedido, esse recurso fosse julgado e ele efetivamente fosse afastado em definitivo ou não. Infelizmente, a gente não tem prazo para julgamento. A gente tem prazo para fazer o recurso, para apresentar, às vezes, defesa, para fazer a própria impugnação, as alegações finais, todos esses são prazos previstos no Código Eleitoral, no Código de Processo Civil, que é aplicado de maneira subsidiária ao processo eleitoral. Mas, para os julgamentos em si, não existe prazo. Então, é comum que, às vezes, a liminar perdure até o final do mandato, né? E acaba que perde o objeto no que diz respeito ao registro de candidatura, etc., indeferimento de registro, cassação de diploma, etc. Porque aí, quando passa o mandato, aquele caso ele perde o objeto. Mas eu acho que assim, é muito improvável que ele consiga eliminar, a não ser que caia com alguns dos ministros que é adepto da Lava Jato, né? E aí não com base, lamentavelmente, no que está no processo, mas com relação a uma convicção pessoal. Porque o processo, e volto a dizer, a decisão por unanimidade é um indício muito clarividente de que a lei ela foi aplicada de maneira correta. Nós não tivemos divergência. Nenhum dos ministros que estava ali tinha ministro que, enfim, nomeado pelo Bolsonaro e que também não abriu divergência. Então, eu acho que quem eventualmente se aventurar por essa questão da liminar vai ter que fundamentar muitíssimo bem. Né? O fato de ter sido unanimidade dificulta, né? Dificulta o recurso para o TSE. Dificulta o recurso para o TSE. Cabe embargos ainda e depois recurso para o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Maíra, queria aproveitar a tua presença aqui para terminar mudando de assunto, e aí vou querer ouvir também o Ivan sobre isto. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou por 45-10, uma votação de maioria expressiva, uma coisa, fiquei horrorizado, né? Uma decisão que anistia os partidos políticos que por descumprimento de cotas a negros e mulheres, ou seja, parece que é a quarta vez consecutiva que esse tipo de anistia é aprovado, ou seja, os partidos não cumprem a lei, não entregam a cota de mulheres e negros, e aí depois os próprios partidos aprovam uma anistia para não terem que incorrer nas penas da lei e a multas que são multas altíssimas. A Miriam Marques, lá de Nova York, dizendo que grande dia, obrigado por sempre trazer mulheres para debater aqui. Então, vamos debater temas de mulheres. Lamentavelmente, do meu ponto de vista, a posição do governo Lula e do PT foi a favor da anistia. Quem reagiu, na contramão, inclusive, do governo Lula e da posição do PT, foi o Ministério. A Folha ainda não aprendeu, é o Ministério das Mulheres, não da Mulher, mas tá bom. Né? Que soltou uma nota dura de condenação a essa PEC da anistia. Como é que você viu essa decisão? Para mim, então, claro. eu fiquei muitíssimo feliz com a nota da ministra Cida Gonçalves, assim, eu acho que ela foi no ponto. Mauro, nós estamos há 10 anos anistiando os partidos políticos. A anistia não é uma novidade, de maneira reiterada. Infelizmente, os partidos não cumprem a determinação de aplicação dos 5% do fundo partidário na inserção de mulheres na política, né, da formação de mulheres para a política, e tampouco a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha na proporção das candidaturas de mulheres e homens negros. Então, assim, nós estamos já há 10 anos anistiando esses partidos. A gente não pode considerar mais esse retrocesso, sabe? Então, acho que a nota da ministra Cida Gonçalves, ela foi brilhante, né? A gente precisa travar essa discussão, acho que não tem mais espaço para que manobras como essa aconteçam, porque senão a gente tem uma legislação que garante a candidatura, o dinheiro não chega, né? Essas candidaturas são tidas como minoritárias, e a gente continua com essa pouca representatividade feminina dentro do Congresso Nacional. Não é factível que os partidos não tenham se organizado, né, para o dever de casa, de investir nas candidaturas femininas, de investir em mulheres na política, e manobrem aí de uma maneira a aprovar mais uma anistia, dentre tantas outras que já foram aprovadas anteriormente. Legal.
Maíra Recchia, advogada especializada em direito político, direito eleitoral e direito das mulheres. Eu sei que você precisa sair correndo, seus compromissos aí. Obrigado, viu, pela tua presença. Foi ontem à noite que conseguimos capturar a Maíra para estar aqui com a gente hoje. Foi muito importante. Obrigado, viu? Obrigada. Bom dia a todos, gente. Bom dia a todas. Tchau, tchau.